A revista ES Brasil reuniu especialistas e público interessado para discutir mais uma vez um tema de crucial relevância para a sociedade capixaba em mais um ES Brasil Debate. Nessa edição, o tema foi Mobilidade Urbana, Alternativas, Soluções e o Futuro do Ir e Vir na Grande Vitória. O público presente pôde se informar sobre como os entes organizados estão trabalhando em torno desta desafiadora temática. Confira agora o ES Brasil Debate, um conteúdo da revista ES Brasil. A Grande Vitória concentra 48% da população do Espírito Santo, que nesse ano agora, de 2017, a gente ultrapassou, de acordo com as estimativas do IBGE, 4 milhões de capixabas. Mais de 1.900.000 pessoas com uma única opção de transporte coletivo, na nossa região metropolitana da Grande Vitória, que são os ônibus, transporte coletivo. As estimativas são de que, em 2018, haverá 1.800.000 veículos circulando pelas ruas dos 7 municípios que compõem a região metropolitana da Grande Vitória. Diante desse cenário, e com a estrutura atual, quais seriam as medidas emergenciais para melhorar a acessibilidade e a movimentação de pessoas e cargas nesse espaço urbano? Quando pensamos na mobilidade, nós pensamos nos modais, o ônibus, o carro, a bicicleta, o veículo leve sobre trilho, e raramente a gente se concentra no espaço urbano, na ocupação do espaço urbano. Um conceito já superado de que as pessoas morariam longe do trabalho e longe do lazer, é um conceito principalmente norte-americano, com os boroughs, com os suburbs deles, em que você poderia ficar longe. Para uma sociedade em que o carro vem até antes da cidade, isso funciona bem. Para o nosso modelo, em várias cidades do Brasil, isso não funciona. Então, uma das maneiras mais importantes de tentar resolver isso para os próximos 15, 20 anos é reorganizar a ocupação do espaço. Aí tem Jenny Jacobs, tem Richard Florida, uma série de pessoas que estão estudando as cidades compactas e as cidades inteligentes, que não são as cidades tecnológicas. As cidades inteligentes são aquelas que, muito rapidamente, você se diverte, você mora, você faz compras, deslocando muito pouco. Então, esse eu creio que seja um primeiro desafio, rever a organização do solo. E como isso pode ser feito concretamente? Plano diretor municipal. Vitória fez a revisão do plano diretor municipal, Vila Velha está fazendo, e a gente trabalha nesse sentido. A outra questão é o fim do achismo. A gente entender que a linha tem que passar por aqui de ônibus, que o ônibus tem que ser desse tamanho, biarticulado, triarticulado, e o que está dando certo é van. Então, as pesquisas de OD. Quando eu fui presidente do Instituto, eu fiz uma pesquisa de OD. Eu não sei quando foi feita outra. Em Vila Velha, contratou uma empresa no ano passado, tem uma pesquisa de origem e destino. São 10.000 domicílios. Se tiver 3 pessoas num domicílio, são 30.000 pessoas. 1.200 ciclistas. Então, se ele não tiver dado, hoje, não tem mais como achar, não tem mais como errar. Esses números, esses dados que vão permitir que a gente trace esse viário. Então, essa questão também é decorrente de um fator econômico. Por uma questão de resolver problema de crise econômica, se empoderou as pessoas no sentido de ter carro. Se você atravessar a terceira ponte, se tiver 500 carros ali, tem uma pessoa em cada carro. E um Transcol lotado esburrando gente pela janela. Então, você praticamente foi obrigado, porque a Grande Vitória adensou muito, que urbanizou demais, e a gente continuou dependendo de um sistema que, por mais eficiente que ele seja, ele não atende às necessidades de locomoção da sociedade. Concordo com o que o professor Antônio Marcos acabou de dizer, de reorganização da ocupação do solo, e eu acrescentaria aí um pouco de mudança de cultura, onde se fala que melhorar a mobilidade urbana é abrir vias, é enlarguecer o espaço para que se tenha cada vez mais veículos. Isso é comprovadamente ineficiente. Quanto mais vias tiver, mais veículos vão ter nas ruas, e elas vão continuar congestionadas. Então, eu acho que tem que ter uma mudança de cultura, de sair do transporte individual para o transporte coletivo. E esse transporte coletivo, aí a gente vai bater na mesma tecla, ele precisa ser bom, ele precisa ter qualidade, ele precisa ser eficiente. Entre os especialistas, sobre a necessidade de ampliar a oferta do transporte público e, assim, diminuir a quantidade de veículos nas ruas. Na esfera do transporte, ou dos modais de transporte, qual seria a melhor opção para a região metropolitana da Grande Vitória?
sempre se discute, né? Me perguntam muitas vezes assim, qual a melhor opção para Vitória, né? Qual a melhor opção, mas qual o modo melhor? Eu vou aqui reiterar a fala do professor Antônio Marcos, que disse: a gente precisa de dados. Né? E com dados a gente consegue fazer estudos. E com esses estudos é possível chegar a melhores alternativas, né? Analisando-se viabilidade técnica e econômica. Eu acredito que tanto o VLT quanto o BRT eles são adequados para a nossa região por serem sistemas de massa de médio, né, para cidades de médio porte, de média demanda. Eu colocaria da seguinte forma: eu acho que deveria se reativar o aquaviário, integrando com o restante do sistema público, e se discutir, né, estudar o que é melhor, o VLT ou o BRT, colocando sempre os prós e contras de cada um dos dois sistemas. O VLT, ele é atraente, né, ele é bonito, ele não polui, ele atrai o usuário do transporte individual com maior facilidade do que o BRT. Eu considero também mais seguro, né, o VLT. Por outro lado, ele é mais caro, né, tanto para a implantação quanto para a manutenção. E também a sua implantação é mais demorado do que no caso do BRT. Então, o BRT é uma opção mais econômica, né? Mas o VLT ele tem outros atrativos, né? Então, eu reitero sempre isso: é necessário estudar, né, ver os prós e contras de cada uma das alternativas e chegar-se a uma decisão final. Mas eu acho que um dos dois, né, como transporte como opção terrestre e reativação do sistema aquaviário. E tudo integrado, obviamente, né? Não podemos falar de um sistema de transporte sem integração se a gente quer promover uma boa mobilidade urbana e um transporte de qualidade. Mas essa discussão sobre o modal aconteceu mais para trás, e a decisão foi pelo BRT. Eu não estava presente nesse momento da discussão. Ela durou muito tempo e a decisão foi pelo BRT a princípio. O BRT fica falando muito essas siglas, nem todo mundo conhece, mas é uma via segregada preferencial para os ônibus. E o projeto aqui foi que a faixa da esquerda seria usada. Aliás, em algumas cidades do Brasil, foi assim que foi implantado. E esse projeto ele ficou pronto em mais ou menos 35 quilômetros, entre Serra e Vila Velha, passando por Vitória, mas ele precisa de um investimento de aproximadamente 2 bilhões de reais, que hoje não estão disponíveis. Né? Não estão disponíveis. Então, eu acho que a gente deve continuar perseguindo essa solução e, diante da impossibilidade dela, nós trabalhamos junto ao BNDES para transformar o projeto e os recursos que já existiam, que são de aproximadamente 530 milhões, num preferencial pela direita. Não é nem exclusivo e nem pela esquerda, no preferencial pela direita. É o que a gente tem de prático, que a gente consegue fazer hoje. Recentemente eu estive lá, o processo demorou muito para ser aprovado, e a expectativa é que no próximo mês a gente tenha essa aprovação. Na esfera de infraestrutura, elevados e viadutos fazem parte da solução do transporte metropolitano e da mobilidade urbana? Qual a importância de ciclovias e ciclofaixas nessa perspectiva também complementar? São dois extremos, né? Acaba que as obras importantes de infraestrutura não são muito que uma tradição nossa. A gente tem feito pouco isso. Né? Demora a fazer uma ponte, praticamente não temos viadutos, né? 2 nos extremos, nas rodovias mais importantes, mas acaba que, em alguns momentos, eles aparecem como uma necessidade, né? Porque, por mais que se deseje... Tem duas percepções, né? A questão dos elevados, dos viadutos, são importantes, mas sem tirar um pouco o foco do carro, pensar em gente e pensar também em bicicleta. Várias cidades, vocês têm acompanhado a minha, não vão permitir mais a circulação de carro em áreas adensadas. Com relação à ciclofaixa, à ciclovia, é muito importante a cultura da sociedade, né? Para que a pessoa não fique insegura e sofra acidentes. E, por fim, não é também incentivar que cada um tenha a sua bicicleta. Hoje nós temos um sistema muito interessante de bike share, de bicicleta compartilhada, a Vitória já adotou, Vila Velha também tem agora, que é a bicicleta alugada, por R$ 60 por ano.
você pode usar a bicicleta. Então, para que você tenha a sua? É desincentivar cada um ter a sua bicicleta e ter uma bicicleta alugada. E, por fim, é tirar a ótica da ciclovia para o lazer. É a ciclovia para o trabalho. A ciclovia ou a ciclofaixa para o trabalho. E essa pesquisa de origem e destino ajuda isso. A trabalhar a ideia de que deslocamento para o trabalho e para as universidades são 20, 15 mil pessoas que tenham esse perfil. Obras estruturais demandam altos investimentos, um dinheiro não disponíveis nos cofres públicos, né, na maioria das vezes. O caminho mais acertado é firmar parcerias público-privadas, as PPPs. Seria esse o caminho para a gente contornar essas adversidades, principalmente no momento que a gente vive, né, no Brasil, passando por uma das maiores, saindo, né, agora, né, vamos olhar na perspectiva otimista, num momento difícil na nossa economia nacional, a gente olhar aí para as PPPs e consórcios como uma solução para esses investimentos em obras estruturais. E a complementação da pergunta, né? Como evitar situações como a da BR-101, né? A concessionária Eco-101, e toda essa discussão que a gente teve agora esse ano sobre a implementação do objeto lá, né, do contrato da duplicação da rodovia, na qual não se vê as melhorias acordadas acontecerem. Eu sou totalmente a favor da redução do tamanho do Estado. O Estado não aguenta mais assumir os seus compromissos. Nós estamos em 2017. É um Estado paquidérmico, imenso, emprega muita gente. Então, eu sou a favor de concessões, parcerias público-privadas e o Estado como regulador. Se, às vezes, tem um exemplo que não é muito eficiente, não dá muito certo, nós não podemos descartar a ideia pelo exemplo, mas trocar o exemplo. E, no caso da Eco-101, especialmente de alguns acidentes, muitas vezes é a empresa, mas inúmeras vezes é excesso de velocidade, é bebida e dirigir. Então, a gente tem que separar muito as coisas e continuar apostando nas parcerias e nas concessões. Eu acho isso fundamental. Uma coisa que eu vejo também como importante, a regulação, a agência de regulação. O Estado ele tem que se qualificar para regular bem e usar fortemente o seu arcabouço jurídico. Mas não desistir de parceria público-privada e terceirizar, até porque vai gerar mais emprego. Quantas pessoas estão se formando e não conseguem emprego? Vão para o Estado, porque o Estado faz tudo? Deixa, por exemplo, uma startup business. Deixa uma pessoa que está começando a sua carreira, saiu da universidade e assumir uma parceria público-privada, ou conceder a ele o direito de fazer alguma coisa. Com a tecnologia da inovação, tudo é possível com gente que está se graduando. E o que eu penso, por exemplo, do caso da Eco, onde é a falha principal? É que, para você fazer uma parceria dessa, o planejamento e o projeto têm que ser muito bons. Porque, se não forem, a contratação vira um desastre e fica se procurando culpado, né? Então, eu, pelo que conheço do caso, e fui obrigado a conhecer, da 101, o planejamento e o projeto não foram bons, consequentemente, a empresa topou contratar uma coisa que não era boa e ambos erraram juntos. Estado, governo, no caso federal, e empresa. E é muito difícil de resolver depois que você contrata uma coisa que não é boa. A gente tem expectativa que consigam uma revisão e que o processo avance. Tomara. Quinta pergunta vai para o secretário Paulo Rui, e ela está relacionada a uma das obras, né, que você comentou sobre a Leitão da Silva, né? Além da Leitão da Silva, você acompanha de perto isso diariamente, né, o andamento das demais obras que estão em andamento e que tem uma repercussão, um desdobramento na estrutura viária, né, da região metropolitana da Grande Vitória. E aí, um pouco para você fazer um comentário, né, dessas obras estruturantes, os pontos aí centrais estratégicos da região metropolitana da Grande Vitória, como que andam as obras, você comentou da leste a oeste agora há pouco, né, e também as intervenções em outras vias estruturantes aí da região metropolitana, e também um pouco sobre a Leitão da Silva, um comentário sobre a nossa Avenida Leitão da Silva aqui em Vitória. E aí o comentário é feito pela professora Geisiane. Na Leitão da Silva aconteceu uma coisa interessante, porque o projeto original não contemplava a drenagem, mas eu preciso ficar repetindo isso, porque parece que isso não é verdade.
E quando a gente assumiu, a gente resolveu contemplar a drenagem, que era uma demanda da Prefeitura de Vitória. A Prefeitura fez um plano municipal de drenagem urbana que não fora respeitado no projeto original. E a gente resolveu assumir. Tanto que a obra mudou para o dobro do valor. Ela seria de mais ou menos 50 milhões, passou a ser de 93. E aí o prazo original sempre ficou sendo o que ficou divulgado e ficou sendo cobrado. Então, tem horas que a gente prefere não ficar discutindo muito e conviver com aquela realidade. Foi difícil, mas a obra está contratada no todo. Agora a segunda etapa foi contratada e a expectativa é que em mais um ano ela se conclua, com a virtude de, quando ela ficar pronta, ela não vai alagar mais. Na região metropolitana, a obra mais importante, na minha opinião, é a Leste-Oeste, que vai abrir não só, né, um caminho novo entre a 262 e Vila Velha Darly Santos, mas, como disse o Marcos, uma área enorme de ocupação urbana, muito boa. Eu acho que todo mundo, quando conhecer, vai se surpreender. Então, as prefeituras de Cariacica e Vila Velha terão ali a possibilidade de fazer uma ocupação legal, porque vai ser uma via muito importante. Tem a José Sete, que a gente está fazendo, que é uma pequena Leitão da Silva em Cariacica, que melhora uma área muito importante para o comércio. O contorno de Aruaba, que é uma via que sai do contorno de Vitória e passa por fora da sede de Cariacica, dando uma saída para o interior, melhorando também a circulação na sede de Cariacica, tirando o trânsito. O Mestre Álvaro, que não é uma obra do Estado, mas que eu estou cuidando da desapropriação dos terrenos, que já avançou bastante, e que o governo federal promete, a partir de novembro, começar, que vai tirar muito trânsito da Serra, vai ser uma mudança muito significativa nesse trecho da 101 que passa pela Serra, e algumas outras de menor porte, o canal de Guarapari, que vai melhorar muito lá o trânsito da região, na entrada de Guarapari. Então, tem um conjunto de mais ou menos 260 milhões de obras em andamento na região metropolitana, todas bem contratadas e com um desfecho assegurado. Nenhuma delas vai parar, mas deu um pouco de trabalho para a gente organizar algumas dessas contratações e, enfim, ficar explicando os atrasos. A gente sabe que o secretário, a equipe, a subsecretária Luciene também, né, acompanha isso diariamente, né, tem todo um trabalho de estar monitorando e isso tem uma repercussão direta aí na mobilidade no transporte da região metropolitana. Professora Geisiane, comentário? Eu gostaria de comentar sobre a Leitão da Silva. Eu acho que ela vai trazer um grande benefício, né, desafogando um pouco a Reta da Penha. E se ela pudesse funcionar em sistema de binário, né, com a Reta da Penha, eu acho que a gente teria um ganho ainda maior, né? A gente poderia organizar melhor o trânsito nessa região, que já está bastante saturado, bastante difícil, né? Nos horários de pico, aquilo ali fica tudo cheio. E esperamos que essa obra fique pronta, né, no novo prazo dado. E antes tarde do que nunca, né? Melhor a gente esperar um pouco mais para ela ficar concluída e bem feita, né, do que ter sido feita apenas parte das obras necessárias para aquela região ali. Uma pequena réplica, ela não está sendo construída no sistema de binário com a Reta da Penha, porque ela foi bolada para que a Reta da Penha recebesse o BRT. E ela se iniciou nesse sentido, mas proximamente pode haver alguma modificação por quem cuida do trânsito, que é a prefeitura, né? Em curto prazo, como você avalia o impacto das tecnologias da informação e comunicação, as TICs, na otimização da mobilidade? Por exemplo, o uso de sistemas de informação para monitorar e gerenciar o tráfego e o uso de aplicativos de smartphones, os apps, né, para fornecer informações precisas sobre o itinerário de ônibus e carregamento das vias. E aí, em longo prazo, temos condições de desenvolver estrutura capaz de receber evoluções como carros híbridos e elétricos ou outras tecnologias mais avançadas relacionadas aos transportes? E aí,
quem vai comentar aí na sequência, o professor Antônio Marcos. Eu acho que o impacto é fantástico, né? Vai resolver muita coisa, já tem muita coisa sendo desenvolvida nesse sentido. Voltando aqui ao que o professor Antônio Marcos colocou sobre o uso da bicicleta, né, como um meio de transporte mesmo, e não só para o lazer, já tem aplicativos onde você busca uma bicicleta para entrega de cargas, né? Você aciona ali e já você consegue encontrar, né, alguém que esteja disponibilizando esse serviço. A gente, em Istambul, né, o poder público fez lá uma parceria com a Vodafone, que é uma grande empresa, né, de telefonia, onde eles rastreiam, né, o deslocamento das pessoas. Então, pesquisa de origem e destino, né, ali com dado na mão, preciosíssimo. Eles conseguem, inclusive, identificar qual é o modo de transporte que a pessoa está utilizando em função da velocidade do deslocamento. Olha que coisa fantástica, né? Isso para o planejamento urbano. Em Paris, as empresas de trem utilizam um aplicativo, elas estimulam os usuários a baixar o aplicativo e utilizar o aplicativo, que, com isso, eles conseguem ver o movimento nas estações e dentro dos trens. Né? Eles conseguem identificar onde tem lugar dentro do vagão. Então, é fantástico. Assim, o que pode, né, o que a tecnologia da informação pode trazer, eu digo que a gente não consegue nem alcançar. Né? E eu tenho certeza que vai ser um benefício muito grande e muito rápido. Né? Muito mais rápido e muito além do que o que a gente espera. Se eu tiver acesso ao seu celular, eu sei que hora você saiu de casa hoje, para onde você foi, quanto tempo você ficou lá, de lá você foi para onde, daqui para onde você vai, que hora você chegou aqui. Então, tem um banco de dados fantástico. E pense bem, como é que você, com seu celular, seu smartphone, consegue saber quantos Ubers tem perto da sua casa, mas não consegue saber quantos ônibus tem? Você sabe, eu vou pegar esse Uber porque aquele vai demorar mais. E você não sabe, por exemplo, que o ônibus vai chegar, em qual lugar e para onde ele vai. Então, essa é uma coisa que nós temos que avançar muito. Essa tecnologia da informação, ela é fundamental para isso. E, de novo, são as startup business, são as empresas pequenas que têm mais fluidez e conseguem desenvolver isso. Na questão dos carros híbridos e elétricos, é o futuro. Não tem jeito, mas esse futuro começa como? Setor público. Já viu a quantidade de carro que o setor público tem e usa? Ele vai de uma secretaria para outra, de um lugar para outro, com carro próprio ou com carro do Estado. Fazer isso com toda a população não dá, não. Agora, se você tem carro elétrico ou híbrido e alugado, já tem empresas que alugam carros elétricos e híbridos. Se você pegar o setor público e usar, é um sucesso fantástico. Recentemente foi lançado o Transcol Online, atende um desses pontos. No projeto, junto ao BNDES, tem 50 milhões alocados para tecnologia de informação e comunicação. A Secretaria SEGER acabou de fazer uma coisa bastante novidade para contratar táxis para o transporte nosso. E a gente alocou nesse projeto 50 milhões para ampliar, como na linha que a Geisiane raciocinou, ao uso dessa tecnologia. Posso falar mais uma coisa? Eu sempre fico muito intrigada com o seguinte, em Vitória, né, ou na região da Grande Vitória, se você fosse um turista andando, você teria dificuldade de identificar em que ponto você iria descer, se o ônibus está passando naquele ponto, né, com mapas da região. Quando você vai para uma outra cidade, né, da Europa, por exemplo, você chega lá, você entra no ônibus, tem um letreiro dentro do ônibus dizendo as estações nas quais ele está parando. Né, e tem o nome da estação, né, tem o nome no ponto de ônibus. Então, assim, facilita muito o uso do sistema pelos turistas, pelas pessoas que não são da cidade. Quem mora aqui, que já é da cidade, ela sabe onde ela vai subir e descer de cor. Né? Mas uma pessoa de fora não tem essa informação. E, agregando a isso, né, a essa disponibilização de informação, disponibilizar as informações de onde o ônibus está, quanto tempo ele vai chegar. Eu acho que é uma tecnologia que já está aí, que está muito fácil, né, basta ser utilizado, para facilitar a vida do turista e que ele utilize o transporte público. Também nessa linha, né, da informação, dos bancos de dados e tudo, a gente tem uma tradição na Grande Vitória, né, dos próprios municípios
além do Estado, né, via CETURB, CETOP, entre outras instituições, também o município de Vila Velha, o município de Vitória. O município de Vitória tem um histórico, né? A subsecretária Leila vem acompanhando isso também, inclusive até de disponibilidade desses dados para auxiliar o controle social, né? E também a gestão democrática. Vitória tem um exemplo bem bacana que é o GeoWeb, né? Que acompanha também o itinerário do ônibus e aonde que ele está pela localização, né? Pode falar, Alex. Boa noite a todos. Alex Mariano, presidente da CETURB. Nós fizemos um avanço... com licença. Nós fizemos um avanço muito grande na tecnologia, que nós pegamos o georreferenciamento da frota com o sistema de bilhetagem. Nós não temos uma OD pura, mas nós criamos agora, na verdade, um mapeamento com o cruzamento dessas informações de deslocamento dessas pessoas, porque elas usam cartão, então elas saem de um lugar, vão para outro, mesmo pegando linhas distintas. Quando nós cruzamos a informação do sistema de bilhetagem com georreferenciamento, nós avançamos muito. Então, assim, numa OD pura de 100%, nós podemos alcançar a metade dessa visão de deslocamento dessas pessoas. Eu acho que praticamente, eu não coloquei ainda para o Paulo Ruiz, porque a gente já está acabando o teste para a gente colocar isso para avançar esse equipamento aí. Parabéns. Te agradece a participação especial do diretor-presidente da CETURB, Alex Mariano, propriedade aí para comentar a fundo aí as informações da CETURB. E agora a gente finalizando aí, né, com a sexta pergunta, o primeiro bloco, já chegaram várias perguntas aqui, eu já me organizei aqui para estar repassando as perguntas. E a Eli está ali, está recebendo mais perguntas, tá, gente? Eu acho que esse ambiente facilita muito, né, o nosso debate, o nosso diálogo, a nossa conversa aqui, né, bem aconchegante e bem produtivo. E aí, uma primeira pergunta aqui, que a gente vai direcionar já abrindo o segundo bloco, né, está direcionada aqui para todos os debatedores. E é um ponto também que já foi tocado aqui nas perguntas anteriores, mas ele aqui está voltado especificamente para o Estatuto da Metrópole. É uma política nacional que vem somar aí na política urbana brasileira, né, que foi fundada aí, a política urbana brasileira é moderna, né, recente, com o artigo 182 e 183 da Constituição de 88, que estabeleceu os marcos da política urbana brasileira, que foi regulamentada no ano de 2001 com o Estatuto da Cidade. E, nesse período, a população brasileira alcançou um patamar de uma taxa de urbanização acima de 80% da população brasileira residindo em cidades. No Estado do Espírito Santo, esse percentual chega, na média, acima de 85%. 85% a 86% são os dados da PNAD, do IBGE. Na Grande Vitória tem municípios como Vila Velha que chega a mais de 90% da população residindo em áreas urbanas, né? Vitória, 100%, de acordo com o IBGE, né? E o que vem crescendo no Brasil nos últimos anos é essa tendência do processo de metropolização, que é entendido na literatura especializada como o estágio mais avançado do processo de urbanização. Então, essa pergunta aqui, muito bem colocada, não tem o autor, mas se quiser se identificar, pode se identificar. Traz aqui a discussão sobre a mobilidade, perpassa a discussão sobre a gestão metropolitana. Como o plano de desenvolvimento urbano integrado irá contribuir para a solução do problema da mobilidade na Grande Vitória. O PDUI, Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado, é o principal instrumento da política do Estatuto da Metrópole, né? Então, a pergunta vai nesse sentido. Só já abriu um comentário. A gente hoje tem uma mobilização. Eu acho que pensar esses assuntos de mobilidade urbana, assuntos de problemas, né, desafios da mobilidade urbana de Vitória, não conseguem ser resolvidos pensando somente em Vitória. A mesma coisa em Vila Velha, Serra, né? A gente vive hoje numa grande cidade
com aproximadamente 48% da população do Estado do Espírito Santo, que é a nossa região metropolitana, né? E uma iniciativa que envolve aí a integração dos 7 municípios, o governo do Estado e a sociedade organizada, se iniciou em 2015 e vem sendo capitaneada aí por várias instituições, e a sociedade vem participando, é a elaboração do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado, que a gente tem a satisfação de estar participando pela coordenação do Instituto Jones Santos Neves. O governo do Estado vem desenvolvendo todo um trabalho técnico, né, em torno do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado, e aí essa pergunta vem justamente nesse sentido, né, para que vocês comentem aí como que o PDUI pode contribuir para a solução do problema da mobilidade urbana. Aí vamos seguir a sequência aqui? Eu participei, como secretário de Desenvolvimento Urbano Municipal, desse projeto PDUI, e eu fiz uma colocação, Paulo Roel Luciene estava lá, porque eu estou fazendo o plano diretor da cidade também, de Vila Velha. Mas esse é um plano da região metropolitana. Eu perguntei assim, Luciene, qual é o projeto estratégico do governo? VLT, BRT, o túnel, o aquaviário, a 4ª ponte, a 5ª ponte. Eu preciso saber qual é esse projeto estratégico para que eu desenhe o meu planejamento urbano. Ela, não tem, Antônio Marcos. O Luciene trabalhou comigo no Instituto Jones. Não tem, porque já houve um tempo, Paulo, que era o BRT. Aí o município se organiza para o BRT. As vias, onde vai verticalizar, onde não vai. Não, agora não é BRT mais não. Agora é isso aqui. Daqui um pouco aparece o túnel. Então, essa indefinição, Pablo, eu acho que prejudica um pouco essa visão. E o segundo comentário que quero fazer é que nós estamos também com a miopia da metrópole central, da capital. Nós temos que ter as metrópoles regionais. Eu tenho que juntar 5 municípios do interior, 4 municípios do interior, fazer as metrópoles, que eu vou desinchar aqui e eu reduzo o problema de mobilidade. E só para encerrar, quero parabenizar a Vitória, o governo do Estado, dizer que às vezes é um pouco reclamão mesmo, sabe? Um minutinho, né? A gente pega 20 minutos de engarrafamento de terceira ponte. Nossa, que horror! Isso é um absurdo. Ninguém faz nada pelo trânsito. Vai entrar em Boston, vai entrar em Nova York, saindo de New Jersey. É 40 minutos que o túnel está engarrafado. Então é só de ser um pouquinho mais compreensivo também, 20 minutinhos, 30 minutinhos de engarrafamento. Aguenta, segura a onda aí. Está todo mundo sabendo no mesmo horário do trabalho para ir para casa, né? Você não aguenta, né? Você agora? Passar o microfone. O mico, Mike. Paulo, vai lá. Não, Paulo fala não. Vai? Agora você agora. Eu acho que esse assunto essa semana ficou pronto o projeto de lei, né, que você participou, que vai ser encaminhado à Assembleia, com as diretrizes, né, do PDUI, e um dos itens que foi contemplado é a mobilidade urbana. Lógico que isso é um negócio de longo prazo, que vai ser trabalhado por quem está aí. Eu acho que a proposta mais concreta que a gente tem no momento, no caso da mobilidade urbana, é uma arrumação no que existe hoje, ou seja, então, através da implantação das faixas preferenciais, que tem que ser feita junto com as prefeituras, pelas prefeituras, a gente buscou o recurso para fazer, e a integração do transporte coletivo com Vila Velha e Vitória, que ainda não existe, que vai reduzir um pouco, vamos dizer assim, a quantidade de ônibus circulando e otimizar o sistema. Isso é uma coisa não do plano, mas uma coisa prática que a gente está fazendo no curto prazo. E eu acho que, no caso da mobilidade, uma coisa muito importante do plano é que ficam assegurados, ou pelo menos desejadas, né, as informações para que se preserve os espaços viários para, no futuro, a gente continuar trabalhando para melhorar essa integração e essa mobilidade. Eu acho que a integração do sistema, né, de transporte, ela é fundamental. Senão fica cada um puxando para um lado, né, cada um resolvendo o seu próprio problema, se a gente vive numa cidade inteira, né? A gente não vive... A região metropolitana é um grande bloco urbano, né? Não tem um pedacinho de lado de cá. Tem que juntar todo mundo e sentar. Quando o Antônio Marcos vem aqui perguntar, né, vem no governo do Estado, o que vai acontecer? Né? Eu preciso saber disso daí, porque eu preciso planejar o meu tem que estar integrado. Senão cada um fica puxando para um lado e a gente não consegue otimizar os resultados, né? Maximizar os resultados do planejamento e da implantação de soluções.
E nesse cenário também, né, do PDUI, o Paulo Rui lembrou bem, né, essa participação integrada das diversas áreas, né? Além de uma integração dos entes, né, que compõem a região metropolitana, também uma integração das múltiplas áreas, né, no olhar, e a mobilidade é um dos campos lá centrais aí que vai estar estruturado no Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado, que tem a participação ativa dos municípios, do governo do Estado e da sociedade também nessa construção coletiva, né, que é pensar a região metropolitana até 2030, né, um plano aí de médio e longo prazo na perspectiva da região metropolitana e uma atuação também do Conselho de Desenvolvimento Metropolitano, né, o CONDEVIT, que é presidido lá pela nossa diretora do Instituto Jones, a Gabriela Lacerda, e também relevante para implementar esse plano e as ações lá pensadas em conjunto. Acho que, sobre essa pergunta, a gente pode avançar aqui para a segunda pergunta do nosso segundo bloco, para o professor Antônio Marcos. A gente tem um histórico, né? A participação lá marcante sua lá na diretoria do Instituto Jones, e, além disso, as pesquisas, né, tanto na UVV, na comunidade acadêmica, né, e a gente vê como que a problemática urbana, durante um determinado período, você citou aqui a Jane Jacobs, né, Morte e Vida nas Grandes Cidades, na década de 60, olhando os Estados Unidos e tudo, ela que tem formação na área da comunicação, mas fez uma etnografia urbana, né, que é referência mundial. Mas a gente teve um período, principalmente na época das reformas urbanas, o planejamento urbano, que o pensar urbano, o fenômeno urbano, a mobilidade, demais quadros aí das cidades, ficava restrito a um grupo de especialistas, né? Geralmente, a gente tem aqui no caso de Vitória, o Novo Rabalde, onde tinha a atuação direta lá do engenheiro sanitarista, né? Saturnino de Brito. Depois tem uma inserção ali dos arquitetos e urbanistas, geógrafos e tudo. Essa pergunta, inclusive, eu vou registrar aqui a presença dos alunos da administração da UVV, estão aqui presentes. É da Rafaela, ela é aluna lá do terceiro período de administração, e ela pergunta aqui, né, como que o administrador pode contribuir, né, para pensar a mobilidade urbana e as temáticas urbanas, né? O grande fator hoje decisório é a empresariedade, é a atividade empresarial. E os administradores, eles têm muito conhecimento sobre essa área. Então, esse mapa de atividade empresarial ajuda muito a traçar o projeto ou a definição viária, de ocupação do solo, dos parques urbanos, dos espaços verdes, que são fundamentais. Para o pessoal da administração, existe um que é chamado brownfields e greenfields. Você pegar partes da cidade que já estão deterioradas, estão fragilizadas, e, em vez de se ocupar uma área verde que está vazia, se requalificar aquela área com um grande escritório, com grandes negócios. Então, casas, 3, 4 casas, pode, na verdade, virar um prédiozinho de escritório. Então, a questão da gestão da cidade passa hoje não pela moradia, necessariamente, mas pela atividade empresarial que ela tem, que pode ser uma grande vocação. Então, nós lá, quando estamos fazendo o plano diretor, tivemos cuidado de fazer um mapa da atividade empresarial, especialmente da microempresa, porque ela é que desloca muito as pessoas, seja fornecedores, sejam clientes, então advogados, dentistas, administradores, economistas. Esse é o mapa que nós temos que ter. Era um mapa que se baseava na moradia, na cidade. Deixar a pessoa o mais longe possível do trabalho, deixar a pessoa o mais longe possível do centro de lazer. Então, essa equação se resolve agora pela atividade empresarial e colocando a moradia, o lazer e a atividade voltada para as artes, por exemplo, e de ensino superior próximo de onde as pessoas moram. Geisiane, Paulo, fazer algum comentário sobre a importância do administrador e outras formações também, né, no planejar as cidades, pensar as cidades, né, e a temática da mobilidade. Eu acho que no processo de planejamento, né, você tem oportunidade para vários profissionais atuarem, né, o administrador lá com as ideias, né, de gestão, com essa habilidade, né, do processo de gestão, como um gerenciamento de um grande projeto mesmo, né? O planejamento é um grande projeto. Então, eu acho que o administrador pode ser inserido assim, no processo, na equipe que está cuidando do planejamento em si.
Paulo? Bom, vou responder com o meu exemplo, né? Eu sou engenheiro eletricista e logo depois eu fiz administração, porque meio que eu adivinhei que eu iria me tornar gestor. Então, as duas coisas se complementam e em todos os espaços, né, da gestão pública e no planejamento urbano, com certeza, o administrador tem um espaço muito grande para atuar. A gente discutiu algumas coisas aqui de avanço, de tecnologia, de gestão, que a gente precisa dos especialistas, né? Mas a gente também precisa de quem vai gerir isso da melhor forma, né? Então, acho que, na minha vida, ter decidido fazer administração de empresa e somar com a engenharia foi muito importante. Posso fazer um comentáriozinho, finalzinho? Eu vou sugerir, não sei se é a Márcia, que ainda é coordenadora lá, pede a ela para fazer uma temática, um curso especial de gestão de cidades. Vocês não estudam isso. Isso, gestão de empresas, gestão de negócios. Futuro é gestão de cidades. Não tem jeito. Ninguém está estudando isso, mas essa vai ser uma moeda de altíssimo valor. Perfeito. Então, chegando mais perguntas aqui, eu estou organizando. Tem uma aqui que volta à temática da tecnologia. Na verdade, são duas, para a professora Geisiane. Então, sobre a questão dos aplicativos, né? Os apps. São duas perguntas, Geisiane. Como o uso do Google Maps, Waze, podem contribuir, né, para a questão da mobilidade, né, para otimizar a mobilidade. E, além disso, tem aí a outra pergunta que vai na mesma linha, né? O Uber, ele é moderno, prático e barato. Foi bem aceito pela sociedade, mas gerou atrito aí com a questão do táxi, né? Como solucionar essa questão, né? Quem fez a pergunta aqui, a primeira foi o Fernando e a segunda foi o Luiz Eduardo. Bom, respondendo à primeira pergunta, né, do Google Maps e do Waze, a gente usa isso hoje. Você está no carro, né? Você vê que está começando a parar a via onde você está, enquanto usuário, né, da via, né, do veículo individual. E aí você já pode planejar uma mudança de trajeto, né, em função da obstrução da via naquele sentido que você está indo. Então, eles contribuem hoje grandemente, né, para melhorar essa mobilidade ali no sentido micro da coisa. E a outra pergunta foi do Uber. O Uber, eu acho que é uma discussão polêmica, mas eu acho que é um caminho sem volta. Eu acho que não tem jeito, vai ser Uber mesmo. A resposta do sistema de táxi foi errada. Bastava eles migrarem para disputar com o Uber, oferecendo a mesma coisa. É possível. Eu posso falar um pouquinho? Fique à vontade. Eu acho que essa contribuição da tecnologia, da informação, vai ser mais, não para você chamar o Uber, é para você não precisar do Uber. A gente passa no crescimento do teletrabalho. As pessoas trabalharem em casa, elas não precisam mais ir ao local de trabalho e congestionar o trânsito. E como pode ser feito isso? Não só na sua casa. No seu prédio tem quantos andares? 8, 10. Lá embaixo tem o quê? Tem sauna, tem churrasqueira. E cadê o coworking? Cadê aquela sala que você poderia descer e estar trabalhando com uma pessoa que está no Rio, está ali em Novo México, está em Jardim Camburi? Então, eu acho que o ICT, né, Information Communication Technology, pode ajudar muito nisso. Você nem chama o Uber, nem procura o coletivo do Transcol. Você trabalha em casa, produz, entrega os resultados. Claro, no modelo de gestão. Se você é aquele operador da máquina que não dá da sua casa você fazer um controle, você está na ArcelorMittal, né, na cearia, não tem jeito. Mas quantos por cento é operação em várias empresas? E quantos por cento são gestão? Para pensar isso. Só um comentário. Tem um edifício em Vitória que foi construído recentemente, né, foi lançado, construído, já foi entregue. E ele tem um bike share, né, o compartilhamento de bicicleta, é um espaço pequeno, né, onde os moradores do edifício vão poder usar a bicicleta daquele espaço. E tem o cowork.
né, já é aí um sentido, né, dessa modernidade da pessoa não precisar se deslocar, né, trabalhar em casa. E a nova legislação do trabalho, né, já está começando a prever esse trabalho em casa. Posso falar de novo um pouquinho? Fica à vontade. Eu, por exemplo, eu tenho 10 analistas de projeto. Chegou na prefeitura, você quer construir um prédio, eu tenho 10 analistas sentados lá que ele podia fazer aquilo em casa. O que ele tem que fazer para mim? Me entregar isso, ele recebeu na segunda, me entregar na quarta. Ele tem a sala dele, ele tem um escritório, ele tem um coco lá embaixo, ele vai pegar o SketchUp, ele vai pegar um ArcGIS, um QGIS, e vai fazer a análise do projeto. Está aprovado, não está? Precisa corrigir isso aqui, esse índice de coeficiente de taxa de permeabilidade. E ele vai para lá, ocupa espaço, aumenta o custo do prédio, aumenta o custo da energia, ainda tem que tirar o carro dele da garagem e não tem onde colocar, que não tem estacionamento. A nossa próxima pergunta aqui vai para o secretário Paulo Rui. E aborda aqui, foi o Rafael Silva, também aluno lá da administração, da UVV, aborda aqui uma temática específica do município de Vitória, mas que também tem desdobramento para o trânsito, né, e a mobilidade de toda a região metropolitana, que é um ponto central, né? Ele lembra aqui sobre a questão da obra do aeroporto. E aí eu vou lembrar de um outro ponto ali, né, que é o Centro Tecnológico, projeto que a gente vem discutindo, né, debatendo aqui em Vitória, a relevância também do Centro Tecnológico, né, inclusive um dos fatores locacionais ali foi justamente a proximidade do aeroporto, e aonde vai se instalar, está prevista a instalação do Centro Tecnológico ali em Goiabeiras, né? Então ele pergunta aqui, o que podemos esperar para os próximos anos quanto à mobilidade para a resolução dos diversos focos de trânsito intenso na região do aeroporto de Vitória, com a finalização da expansão lá do aeroporto de Vitória. Se tem alguma possibilidade de diminuição de impacto, cenário que você avalia aí? Ter muita experiência, às vezes, é bom, né? Às vezes, eu estava presente quando se discutiu, acho que foi em 98, se ampliava o aeroporto ou se fazia em outro lugar. E teve uma disputa sobre isso e foi considerado uma conquista de Vitória manter ali, né? Então, aí demorou muito a ampliação e agora ela está ficando pronta. O que a gente tem de curto prazo é uma ampliação da via dali do trevo do aeroporto até lá em cima no viaduto da Vale. Isso já tem projeto e está dentro desse recurso aí do BNDES. Tem aí uma obra de arte que é um viaduto ali no cruzamento de Fernando Ferrari com Adalberto Smonnader, e melhora bastante a oferta de espaço e a circulação na forma que vai ficar o novo terminal, porque vai ter uma via dupla ali com Adalberto em outro sentido, mas com certeza vai gerar tráfego, vai gerar movimento. Então a gente vai ter que continuar trabalhando, né, para a solução. É um espaço de Vitória que não é tão apertado como o resto, né? Mas eu acho que assim, no curto prazo é isso que a gente tem. Para frente, eu acho que tem uma discussão grande de uma nova ligação entre Serra e Vitória que passe por fora. Isso é plano ainda. Eu acho que também isso vai acabar virando uma necessidade clara também. Um comentário, Gisiane, sou Marcos, Antônio Marcos. Pergunta aqui para o professor Antônio Marcos, né? No quadro da região metropolitana da Grande Vitória, a maioria dos projetos, principalmente aí do segmento imobiliário, né, focam no polo, né, no município polo. O histórico que a gente tem, né, que acaba concentrando boa parte das obras digamos assim, que o Ministério da Cidade chama de PGTs, né, polos geradores de tráfego. Aí ele cita aqui o exemplo, é o Luiz Eduardo, né, o TRT, Receita Federal, entre outras obras, né? E aí a pergunta nesse sentido, nessa concentração dos empreendimentos aqui na região, no município Polo, em Vitória, o governo não poderia construir
em outros municípios, né, pensar em criar vetores de espraiamento, né, da mancha urbana, né. Já existem os vetores naturais, né, os próprios polos geradores de tráfego, né, que já induzem, né, mas empreendimentos estratégicos no tecido urbano, né, como que se avalia a gente pensar em descongestionar, né, pensar numa lógica de espraiamento desses investimentos para os demais municípios da região metropolitana da Grande Vitória, dentre eles Vila Velha, Serra, Cariacica. Essa é uma questão muito interessante e diz respeito, por exemplo, aos centros da cidade, que nessa intenção de você espraiar, se levar para outros lugares, você acabou fazendo a morte, provocando a morte dos centros urbanos, que hoje a gente tenta recuperar. Então, eu acho que uma boa solução é realmente concentrar, mas permitir a requalificação do espaço. Então, você tem inúmeras casas baixas, ocupando muito espaço. Onde tem esses polos geradores de tráfego, você permite uma verticalização intensa, quase sem limite. Você vai agregar moradores muito próximos de onde eles trabalham. Então, essa é uma questão muito interessante de ser debatida. De você espraiar, né, colocar distante um do outro centro. Aí você tem o TRT aqui, o TJ lá. Então, estão concentrados. Está bom demais. É só requalificar o espaço para que as pessoas possam morar ali e se divertir. Vitória tem um caso clássico, se eu tenho tempo aí, que foram os aterros. Aí é o pessoal da administração, quando eu falo de gestão das cidades. Os aterros de Vitória, Paulo Rui, e Geisiane e Pablo, serviram para quê? Você tem o Bob's, tem a Praça do Namorado, e você tinha um mar maravilhoso. Você tinha uma Praia do Canto sensacional. O que foi feito do uso do solo? Esse é um problema sério. Do PDM de Vitória, PDU, aqui em Vitória chama PDU, teve essa discussão. Vem cá, só tem aqui órgão público. A gente pode morar aqui, a gente mora, mas não tem ninguém de noite. Essa é que é a questão. Eu tenho que ter um espaço que conjugue isso tudo. E rever é um bom modelo para estudar Vitória. O que a gente faz quando a gente aterra uma cidade? Faz um waterfront, faz um polo turístico, ou a gente vai ocupar isso de forma a prestigiar órgãos públicos ou aqueles que não geram lazer, moradia, cidade, né, no futuro. Comentário? Paulo? Eu acho que tem coisas que são da cultura. Então, o capixaba ele acostumou, né, durante muito tempo a vir trabalhar no centro, em Vitória, e concentrar as coisas aqui. Depois aconteceu uma desconcentração que eu até acho que o Transcol tem uma participação. Então, você tem os Laranjeiras, Vila Velha, Glória, tem uma desconcentração. Mas eu acho que um item importante do modelo de governança do PDUI, que é um desafio que vai vir para frente, é cada um conseguir pensar mais no outro. E os municípios ainda disputam as coisas. E eu acho que essa é uma resposta que vai ter que aparecer, né? Para tomar decisões de desconcentração aonde isso for importante, tem que combinar. Acho possível, mas ainda não é a nossa prática. Mas eu acho que gradativamente vai caminhar para isso, sim. Obviamente que é uma dificuldade histórica fazer bem essa governança da gestão metropolitana, mas a gente tem que acreditar que ela vai acontecer. A gente tem aqui, já registrando aqui, tá? São várias perguntas que chegaram. Todas as perguntas vão ser respondidas depois, as que não forem respondidas aqui agora, né, nessa parte final aí do debate, serão respondidas depois via e-mail, tá? Aqui a pergunta para o secretário Paulo, né? A pergunta aqui do Luiz Felipe, na verdade, pede para você fazer uma avaliação sobre o aquaviário, na perspectiva do planejamento da mobilidade urbana da Grande Vitória. Eu ia embora muito estranhando se essa pergunta não viesse, mas o problema é que eu tenho uma relação muito própria com esse assunto, por causa de informação do passado.
Em algum momento, antes de existirem, vocês não eram nascidos, a maioria dos que estão aqui, não existiam as duas pontes. Quando eu fiz a UFES, né, a engenharia na UFES, os meus colegas de Vila Velha alugavam ônibus. Você era desse tempo? Fiz engenharia lá também. Alugavam ônibus para vir pelas 5 pontes. E aí, devagarzinho, em 88, 89, foi construída a segunda ponte, e um pouco mais para frente ficou pronta a terceira ponte. E o aquaviário tinha um papel muito importante a essa época. Ele transportava mais ou menos mais de 400 mil pessoas dia. E em 2001, eu não consigo responder isso rápido, não. Em 2001, isso caiu para 30 mil pessoas. Ele funcionava, ele tinha alguns portos, a concentração era Vitória, Prainha de Vila Velha até o terminal Dom Bosco, Porto Santana, tinha um terminal lá mais para lá na cidade, na beira-mar, né? Então era esse trajeto. E as lanchas em Vitória, elas só funcionam e continuarão só funcionando. Essa é uma coisa interessante que as pessoas não percebem, da ponte terceira para dentro do canal. Não vai haver uma circulação grande de Jardim Camburi para Itapuã. Não vai, porque não tem equipamento para isso, não tem, né, teria que ter um porto para isso, vamos dizer assim, exagerando, um terminal. Então, esse foi um negócio que existiu, foi importante do ponto de vista da mobilidade e, vamos dizer assim, sempre foi um pouco bancado, subsidiado pelos ônibus. E um gestor público, muito antes da gente, em 2001, cortou a existência disso com uma medida de não subsidiar mais. Não subsidiar mais. Então, aquilo que tinha sido importante 15 anos atrás, perdeu importância naturalmente. Agora tem um desejo de retomada, e cada um pensa um pouco de um jeito disso, mas assim, o projeto que foi apresentado um pouco antes de eu chegar, ele era muito caro, mais de 1 bi, e é inviável nesse momento, com refazer terminais e comprar equipamentos e tal. Então, o que a gente pensa, e aí Vila Velha e Vitória tem trabalhado isso, é estimular para que, de uma forma, ao contrário, ao invés de fazer um investimento e começar uma coisa grande, forçada, é que se estimule a iniciativa privada a vir trabalhar nisso de alguma forma, né? E isso não está sendo simples, porque, vamos dizer assim, não tem uma demanda suficiente para suportar isso. As pessoas, então, têm no imaginário que isso seria uma solução, mas não é uma coisa tão óbvia assim, e eu acho que a gente vai ficar aí nesse momento de crise. Eu tenho feito muito isso, por pragmatismo, assim, trabalhando naquilo que existe, que é importante, que é o bom funcionamento do Transcol, que não é simples, mas gradativamente as outras soluções vão aparecer e a gente imagina que, estimulando a iniciativa privada, de alguma forma, vai aparecer, e já tem sinais, alguém começando, talvez de uma forma turística ou de uma forma experimental, um funcionamento de aquaviário, mas assim, eu não acredito nele como uma solução importante de peso para a nossa mobilidade. É a minha posição, pode ser que eu esteja muito errado, mas eu acredito que o tempo aí vai mostrar para a gente. Geisiane? Não teria sido a construção da terceira ponte e o próprio estruturação do sistema Transcol os responsáveis por essa redução de demanda no aquaviário? E os desejos de viagem, que diminuíram muito para o centro de Vitória, né? Também. Quer dizer, o Transcol atua nisso duplamente, porque ele desconcentrou, né? E porque o desejo de viagem para o centro de Vitória caiu muito. E talvez com o congestionamento, desculpa, Antônio Marcos, eu vou continuar aqui. Talvez o congestionamento que a gente enfrenta hoje na terceira ponte possa voltar a gerar uma nova demanda. Nessa linha de raciocínio do Transcol e do aquaviário,
o desejo de OD, de origem e destino, a pessoa ela sai de casa e, teoricamente, ela já quer descer já no trabalho. Então, a integração física dos terminais possibilitou essa única viagem, né? Então, quando nós vimos na ótica do aquaviário, nós estamos vendo a cultura do transbordo, de você pegar um ônibus, descer no terminal, pegar a travessia, e nem sempre o tempo de travessia com a descida do ônibus vai casar. Então, aí você tem uma outra embarcação para pegar para o seu destino. Então, esse cálculo também do desembarque e embarque pode inviabilizar. É como vocês falaram, a OD é importante porque você pega onde as pessoas moram, para onde que elas vão, o tempo de viagem, né? E tem uma situação que eu até conversei com o Paulo Rui. Teve algumas obras de infraestruturas que nós fizemos recentemente, foi um erro. Eu estava como secretário de Transporte de Vitória, eu debati isso fortemente na época com o Kleber. Quando foi feita a reforma da ponte de Camburi, ela deveria ter sido feita uma nova ponte de Camburi com altura maior. E a ponte Ayrton Senna também, ela tem que ter uma intervenção de mais ou menos 1,5 metros para fazer a travessia dos barcos. Porque, mesmo que a gente não tenha um OD, mas nós já sabemos aquela sensação que trabalha com transporte no dia a dia, que tanto a Fernando Ferrari quanto a Reta da Penha é o destino das pessoas que vêm de Vila Velha, por causa da UFES. Eu tenho desse trabalho que nós fizemos, de cruzar informação entre o georreferenciamento e a bilhetagem, nós vimos que 80% das viagens que vêm do Transcol, quando a gente vê, é para a UFES, entendeu? Então, assim, é um aspecto também que a gente tem que relevar. A parte da infraestrutura do canal, ela cria uma dificuldade. Em Niterói... Ai, Antônio Marcos. Fala Niterói é bom. O exemplo de Niterói. Niterói com o Rio de Janeiro, né, com o centro, né, tem ali a barca que, se não fosse aquilo ali, né, a ponte Rio-Niterói, estaria esgotada. Eu fui usuária do sistema de barcas. Eu descia quando eu fiz meu doutorado, eu descia no aeroporto Santos Dumont, aí eu caminhava até a Praça 15, atravessava de barca e pegava um ônibus para chegar na Praia Vermelha, em Niterói, onde fica a UF. Então, assim, eu fazia 3 modos, né, no meu trajeto. No entanto, eu preferia fazer isso a pegar um ônibus e cruzar a ponte, né, passar pela ponte. Então, talvez esse congestionamento intenso da terceira ponte possa gerar uma nova demanda, né, pelo aquaviário. Queria fazer um comentário. A primeira coisa é o seguinte: nós temos que desconstituir ou desconstruir a imagem de uma lancha. Quem pegou lancha aqui, pensa na lancha, vai pensar na lancha pesada, com óleo diesel, cara de operar e impraticável do ponto de vista do retorno no investimento. Esquece isso. Hoje tem lanchas muito mais modernas, de polímero, leves, que funcionam em vários lugares do mundo. Como que nós não podemos ter? Como que não é financeiramente interessante? Se Paris tem, Londres tem, Budapeste tem, Nova York tem, São Francisco tem, todo mundo que não tem nem a Bahia que nós temos, tem. Então você desconstrói a imagem, você tem daquela lancha pesada e cara. Segunda desconstrução, que é o governo que tem que ter dinheiro. Esquece. O governo não tem dinheiro nem para muita coisa, faz ideia para botar um aquaviário. Deixa a iniciativa privada correr o risco. Os modelos que funcionam em vários países são iniciativa privada. Ele vai definir o preço da passagem, ele vai ver se é interessante ou não, de que ponto a que ponto. Então, isso é fundamental de fazer. E a outra coisa da integração, apaga o Transcol da sua cabeça. Não é integrar com um Transcol caro, pesado, grande, é com um sistema de van, articulado de pequenos bairros, de pequenos polos, chegando até os pontos em que a pessoa pode entrar na embarcação. E aí vale um registro, parabenizar a Prefeitura de Vitória, que teve a feliz ideia de usar para turismo. Como é que você desperdiça? É inacreditável. Poucos países, poucos lugares têm uma baía com a beleza que nós temos, com Penedo, com Manguezal, com Porto de Paú. É lindo isso. E nem para turismo, mas não interessa. Não tem um camarada que explora a escuna? Sim. E por que não pode explorar, então, uma embarcação que vai fazer um turismo? Você tem a Praça do Papa, que é histórica. O Papa foi ali, rezou missa ali. A Parque da Prainha, que é histórica, tem um convento, eu não posso atravessar. Só se eu pegar a terceira ponte. E outra coisa,
Cada embarcação dessa leva de 50 a 80 bicicletas. Eu não estou integrando com Transcol, estou integrando com bicicleta, estou integrando com ciclovia, com ciclofaixa. Inacreditável. Avançando aí no tempo, né? A gente está... Queria fazer algum comentário, Paulo? É que eu acho que o caso do Rio é um bom exemplo, mas ele é muito desproporcional, porque, de fato, pegar aquela ponte lá, que são 14 quilômetros, ou não, pegar o barco, e tem um destino muito forte para o centro do Rio. Só que aquela concessão quebrou. Eles não anunciaram ainda isso, mas, apesar daquele movimento, aquela concessão deu errado, e eles estão esperando o momento adequado para discuti-la de novo. Mas a empresa que está lá quer entregar o serviço, mesmo com todo aquele movimento. Perfeito. A gente vai encaminhando agora para a nossa última pergunta do nosso debate, formulada nesse segundo bloco, né? Registrar aqui também a presença do professor Schettino, lá da UFES, ex-secretário de Meio Ambiente, né, do Estado, diretor da ASP também, né? A nossa última pergunta aborda um tema essencial, que destaca, a gente pode colocar assim, a região metropolitana comparada com outras regiões metropolitanas, né? E eu acho interessante um comentário dos três debatedores, até mesmo pela relevância do tema, mas ela está direcionada para a professora Geisiane, sobre o nosso sistema de transporte coletivo, o Transcol, né? Quando a gente analisa o Transcol de maneira isolada, né, a gente não percebe o diferencial que é o sistema de transporte coletivo do Estado do Espírito Santo, que surgiu, né, foi pensado lá, as mentes do Instituto Jones, né, os especialistas, que pensaram nessa solução ainda na década de 80, né, que depois veio a se desdobrar e constituir a CETURB aí hoje em dia. E quando a gente compara com outras regiões metropolitanas, a gente não tem esse sistema integrado, né? A professora Geisiane lembrou muito bem aqui, né, da importância dessa integração e da intermodalidade. E o Transcol, recentemente, também vem evoluindo. O Bike GV, né, é uma experiência inovadora, a gente comparar com outras regiões metropolitanas, e permite também, de maneira geral, o Transcol, essa integração onde o usuário consegue pegar um ônibus no município de Serra e ir até o município de Guarapari, município de Fundão, e até o município de Guarapari pagando uma única passagem, né, seguindo aí os terminais do Transcol. E aí a pergunta para a professora Geisiane é nessa perspectiva, né? Olhando numa validade externa, né, do nosso sistema de transporte, como que você avalia o Transcol na região metropolitana da Grande Vitória comparada com outras regiões metropolitanas? Você citou o caso do Rio de Janeiro, entre outras, né, pela experiência e o desenvolvimento dos estudos, pesquisas, como que você avalia o nosso Transcol? Eu acho o sistema Transcol genial, né? Eu acho que foi uma grande sacada na época que desafogou, né, todas as linhas das cidades, né, que fazem parte da região metropolitana vinham até Vitória, né? Tinha um conflito ali, uma sobreposição gigantesca de linhas. Imagina se não fosse o sistema Transcol, né? Como a gente estaria hoje na região metropolitana? A gente estaria já saturado há muito tempo. Então, eu acho o sistema Transcol genial. Eu acho que falta integrar o sistema com as linhas municipais. Aí você elimina mais uma porção de sobreposições, né, que ainda acontecem em função dessa não integração. Quando você integrar, você conseguirá, com a mesma quantidade de veículos, né, atingir áreas mais distantes, aumentar a área de abrangência do sistema como um todo e eliminar as sobreposições que hoje existem, né, contribuindo para um trânsito um pouco melhor. Eu acho o sistema Transcol genial. Eu também acho muito interessante. Ele precisa ser atualizado, a questão dos ônibus elétricos, da questão da poluição, não é? Da questão da capilaridade dos ônibus, entendeu, Paulo?
no sentido de refazer o estudo, nós tínhamos o PDTU no Instituto Jones, Plano Diretor de Transportes Urbanos. Eu não conheço outro estudo do Instituto Jones desse nível e desse porte. E é necessário a gente entender isso. São essas linhas mesmo? São esses pontos de parada? É essa integração que a gente quer fazer? Eu acredito piamente numa reformulação, mas está de parabéns. O sistema está bem gerenciado dentro do que é possível fazer hoje. Na greve da PM, assim, deu para sentir, eu sou muito pragmático, a importância do sistema funcionando. Todo mundo, inclusive o pessoal do Exército que estava ali, os empresários do comércio, o Alex se tornou um dos sujeitos mais importantes da cidade, porque todo mundo ligava para ele para pedir, pelo amor de Deus, para os ônibus funcionarem, e que aquilo garantiria a tranquilidade. Então, deu para a gente sentir essa importância. Por outro lado, é óbvio, agora a gente recentemente encomendou uma pesquisa de opinião para saber, é uma coisa que nos lugares que eu vou, eu sempre procuro ouvir o que as pessoas estão sentindo. Ela vai ficar pronta daqui a uns dias. É óbvio que ele tem muito que melhorar, né? Ele foi muito impactado pelo trânsito, então eu acho que o projeto do BRT, que faz o Transcol ter uma via preferencial, eu visitei os sistemas do Rio de Janeiro e de São Paulo, faz uma diferença muito grande. A gente vai melhorar o desempenho, né? Mas tem que fazer um investimento grande para isso. E tem que, de fato, partir para essa decisão da disputa com os carros, porque eu acho que o usuário do automóvel, quando a gente implantar o BRT, vai reclamar muito. Então, por isso que a gente, ao se deparar com essa dificuldade, fez esse projeto, que, se Deus quiser, nos próximos dias vai ficar com recurso liberado, de integração com os municípios, que a Gesiane está colocando, e com a preferencial pela direita. Então, esse vai ser um trabalho que vai testar o PDUI, porque ele vai ter que ser integrado. Os municípios fazem a gestão do trânsito, a gente faz a gestão do transporte coletivo, e eu acho que eu tô com muita expectativa de esse trabalho começar, porque a gente vai dar um passo de melhoria do Transcol, assim, num médio prazo, e preparando o futuro, porque essa competição aí do coletivo com o individual, a gente ainda, de fato, não testou aqui na nossa região metropolitana. Eu acho que vai ser um momento importante. Eu acho interessante que o brasileiro ele é muito condescendente, ele é muito gente boa. O brasileiro dá jeito para tudo. Aquela subida da terceira ponte, quem vai de Vila Velha para Vitória, só aqui. Já tinha dado batida em qualquer lugar do mundo. Porque você bota um cone ali, um espera, o outro empurra o outro vai para lá, vai para cá, e não dá batida e sai. Você sair da terceira ponte, você queria virar para lá, o cara ia para lá. Gente, só brasileiro. E outra coisa, eu recebi uns alunos da Noruega, da Escandinávia, e falamos sobre transporte coletivo. Eu falei, eu vou dar uma experiência para vocês. Poxa, tá, que bacana, o ônibus é lindo, né? Praia da Costa. Eu peguei as meninas, 5 meninas, levei para em frente da Assembleia Legislativa, 5h30 da tarde. Paulo, coloquei, empurra em pé, e pendura dali, sai dali, não sei o quê. Então, essa é uma grande dificuldade, mas o brasileirinho, ele gosta, ele vai contando história e tal, passa dali, demora um pouquinho, fica em pé, né? E reclama pouco. Então, tem essa questão também, né, Paulo? O Transcol vai melhorar, mas essa pesquisa de opinião sua, eu não sei o que vai dar, mas eu acho que vai dar muita crítica, não. Só queria complementar, quando a gente fala de integração, né, com o sistema municipal, eu gostaria de salientar também a importância de se integrar com a rede cicloviária, né? Aumentar a quantidade de ciclovias e ciclofaixas, construir paraciclos, né, e bicicletários próximos a esses terminais, para que as pequenas viagens no entorno, né, possam ser feitas de bicicleta. E que a bicicleta possa ser colocada, né, em lugar seguro. Porque também não adianta nada se você pega a sua bicicleta e você chega ali na reta da Penha, vamos supor, né, que se fosse possível, e você vai colocar a sua bicicleta onde? Né? Então tem que prover a cidade também de infraestrutura para a bicicleta. Não é só ciclovia e ciclofaixa. Né? Os bicicletários e os paraciclos também eles são necessários. Né? Nos só prédios assim a gente vai estimular. públicos estaduais, todos a gente já fez. Que ótimo. Eu acho que precisa na rua também, né? Que são os paraciclos, que é para você colocar a bicicleta num período de máximo 2 horas, né? Você deixa ali. Então, você tem que ter, porque senão você vai chegar com a sua bicicleta e vai fazer o quê com ela, né? Você não pode entrar. Você precisa ter um lugar para colocar. Então, eu acho que
incentivar desta forma também o uso da bicicleta, né? Promovendo a infraestrutura. Eu sabia que a Alex ia querer fazer algum comentário. Você quer fazer um comentário? Só para fechar. Vocês acabaram não falando de uma situação que Vitória tem bastante, apesar de depois eu vou entrar no Transcol para fechar, que é a questão do semáforo de 3 tempos. Tem que acabar com o semáforo de 3 tempos em todos os lugares, porque o semáforo de 3 tempos ele tira a continuidade de você fazer a linha verde, né? Então, porque se você tem 3 tempos aqui, 2 tempos aqui, a Rio Branco ela é um exemplo prático. Ela pode ser, não é um material, mas ela pode ser um grande fluxo de veículos, e todo o semáforo de 3 tempos da Rio Branco ela acaba atrapalhando. Então, como que se tira o semáforo de 3 tempos? Fazendo um giro de quadra. Quando eu estive à frente da prefeitura, eu tirei fazer um giro de quadra e detesta. Então, assim, vem o síndico do condomínio reclamar porque ele tem que fazer um giro de quadra. Então, nós, como gestor público, temos que colocar essa situação, porque nós estamos trabalhando com a fluidez do trânsito, né? Então, quando o BRS entrar junto com a parte de tecnologia e a faixa preferencial, eu tenho 1 minuto também, né? Já virei membro aqui da mesa. E em relação ao Transcol, tem que fazer um estudo de rede, realmente, com o sistema de bilhetagem, nós sabemos disso, e avançar numa coisa que o Paulo me cobra muito, na integração temporal. Porque muitas das vezes você não precisa de ir ao terminal para fazer um percurso negativo. Você pode trabalhar com um sistema de integração temporal. Eu vou aproveitar que a gente tem os debatedores, debatedor especial aqui, e eu vou pedir também uma fala que foi comentada aqui várias vezes, né, a importância da nossa capital, Vitória, né, para a mobilidade urbana, metropolitana, a nossa subsecretária de Transporte, Leila Casagrande, companheira também do Serviço Público, né, fazer o comentário sobre a questão de Vitória, né, na região metropolitana da Grande Vitória. Sim, obrigada. Boa noite a todos. Acho que praticamente de tudo que foi discutido aqui, Vitória, obviamente, está no centro dessa discussão, e eu acho que a gente tem feito bem um dever de casa, né? Quando se pensa em bicicleta, né, estamos aí já com um trabalho bastante adiantado das bicicletas compartilhadas, inaugurando mais 2 estações, inclusive nesse final de semana. Estamos trabalhando em questão de paraciclos, começamos um processo agora de implantação, e não só da rede de estrutura para poder dar apoio para esse modal também. Em relação ao transporte coletivo, temos feito uma discussão com o governo do Estado e, na nossa visão, a integração é indispensável, né? É fundamental, e ela precisa de acontecer. A gente já tem iniciado, estamos planejando iniciar alguns trechos, né? Foram feitos dois pequenininhos, mas vamos fazer alguns trechos já iniciando fazer a via preferencial, até num modelo assim, em locais que ainda não vai dar muita repercussão para o transporte coletivo, mas com efeito pedagógico, para que as pessoas comecem a entender e a respeitar a importância de você ter uma via exclusiva para o transporte coletivo, que vai dar vazão para o trânsito, né? E uma das coisas que eu acho que as pessoas devem reclamar na sua pesquisa, eu imagino, que tem diversas coisas que fazem com que alguém opte pelo transporte coletivo. Mas tem uma que eu penso que é muito importante, que é a questão da rapidez com que você chega ao seu destino. Hoje você entra num ônibus e entra numa fila de ônibus, né, e fica parado no trânsito durante muito tempo. E ainda tem a questão que a gente está competindo nas vias, como bem colocado, entre o transporte do metropolitano e o transporte municipal. Então, a construção, a liberação de vias, ela é tão importante quanto nesse processo de integração. Por isso, eu acho que a colocação do Paulo de fazer isso em paralelo, ela é fundamental. E a gente já começa a trabalhar também, começamos uma discussão para incentivar as pessoas a utilizarem o cartão, ao invés de ter uma cultura em Vitória das pessoas pagarem passagem sempre com dinheiro. Né? Parece que tem um negócio que cartão é só o trabalhador que recebe na empresa e tal, enquanto que é muito mais seguro, inclusive para ele próprio, até para evitar, talvez, questão até de assalto em ônibus. Mas para funcionar um modelo de integração que a gente imagina que seja por
né, temporal, ao invés de construir terminais, é fundamental que as pessoas também adquiram esse hábito e utilizem o cartão ao invés do dinheiro. Então, a gente já vai começar um trabalho, é preparação, tá, Alex e Paula? A gente está aí se preparando para que a gente tenha um sistema integrado o mais breve possível. Te agradece a participação da subsecretária Leila. E aí, agora, para os encaminhamentos finais, a gente vai ter as considerações dos debatedores, e aí, na sequência, eu vou fazer uma fala fechando o debate, e a nossa mestre de cerimônias também vai fazer o encerramento, a Letícia, que está aqui. Então, as considerações finais, vamos seguir a ordem aqui, ou a gente começa por Geisiane? Vamos começar por Geisiane? A nossa força feminina aqui, ó, no debate, muito bem representada. Eu acho que a gente tem que construir cidades para pessoas, né, e não para automóveis, nem para veículos motorizados. As cidades precisam ser construídas para as pessoas. Professor Antônio. Eu queria levantar uma questão importante, que é a questão ambiental. Nós pensamos muito na questão da mobilidade, se está engarrafado, se demora muito, se o ônibus demora a chegar ou não. E aí tem duas questões fundamentais. O consumo de combustível, então combustíveis alternativos, híbridos ou elétricos, e também uma coisa que eles chamam de slow movement, a questão da redução da velocidade. Você ganha mais, você chega mais rápido andando mais devagar do que depressa. Você tem acidente, você tem um consumo de combustível maior, você polui mais. Então, eu queria alertar para a questão do meio ambiente em relação à mobilidade. Não é só estar engarrafado, demorar a chegar ou ser desconfortável. É também como eu estou preservando a sustentabilidade do futuro. Paulo? Eu queria agradecer a presença do público e a atenção, parabenizar esse Brasil pelo debate e me colocar à disposição para outros esclarecimentos, de dizer que o transporte coletivo transporta o Transcol aproximadamente 650 mil pessoas dia, é uma coisa de um tamanho muito grande, mais de 1.500 ônibus, e que a gente cuida disso com muita dedicação, porque não é fácil fazer ele funcionar bem, não. Então, a gente agradece aí a participação qualificada dos debatedores, representando aí o contexto acadêmico, né, o mundo acadêmico. A gente sempre tem essa referência do professor Antônio Marcos, e também na secretaria lá de Vila Velha, junto com a Caroline Jabor também, né, tem um histórico importante aí no Instituto também. A professora Geisiane, também representante aí do segmento da produção do conhecimento, né, a relevância dos estudos, bem lembrados aqui, né, abordando essa temática da mobilidade urbana. A Universidade de Vila Velha, que está presente nessa difusão aí do conhecimento em prol de uma melhor qualidade de temáticas relevantes para a sociedade capixaba, tanto mobilidade, transportes, a questão da arquitetura, do planejamento urbano, segurança pública, né? A Universidade de Vila Velha vem ampliando cada vez mais aí essa participação e dando retorno da produção do conhecimento científico, buscando melhorar a qualidade de vida da nossa sociedade, né? Então, a gente fica bem agradecido aí pela contribuição e enriquecimento aí do nosso debate com a participação da professora Geisiane. E também a participação do secretário Paulo Rui, que tem todo o histórico, todo o acompanhamento aí em diversas áreas. Lembrou muito bem aqui a passagem dele na CESAM, né, o saneamento básico, um período, pegou ali águas limpas, né, Paulo? Que foi também relevante para o saneamento básico aqui na região metropolitana Grande Vitória, e agora desenvolvendo um belo trabalho à frente da CETOP. E também aí representando o governo do Estado nesse engajamento também de pensar o transporte e a mobilidade urbana para além da nossa região metropolitana, né, no Estado do Espírito Santo como um todo. Agradecer a presença também do Alex Mariano, que fez a participação aqui também especial no nosso debate, e a subsecretária de Transportes de Vitória, a Leila, também, que veio contribuir aí e enriquecer o nosso debate. E, acima de tudo, a presença de todos vocês, tá? O engajamento, essa participação que demonstra aí, né, a importância também da conscientização da sociedade sobre essa temática vinculada aí à mobilidade urbana.
Além disso, eu tenho que dizer aqui também que todas as perguntas vão ser respondidas, né, reforçando o que eu disse anteriormente, e vão ser encaminhadas por e-mail, tá? E também parabenizar a organização do evento, mais uma vez, na figura do nosso mestre aí, Mário, que vem aí com todo o engajamento, a equipe da Next, da AES Brasil, especialmente aí focando em temas relevantes para a sociedade capixaba. E, em nome da equipe, eu vou fazer também aí, solicitar uma salva de palmas para toda a equipe da Next, todo mundo aqui hoje, em nome da Elis aí, tá?